Paz e graça seja com todos, em nome de Jesus Cristo, que é o missionário Arildo Afonso, com mais uma palavra para nossa reflexão, nosso aprendizado. Aproveite e já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se já é inscrito, muito obrigado mais uma vez. Curta, compartilha a boa nova de Jesus Cristo. Vamos pregar o Evangelho de Jesus, né, irmãos? Hoje vamos falar sobre a cruz. Qual é o significado de cruz? De forma geral, o significado da cruz fala de morte. Durante todo o período em que a cruz foi utilizada como forma de execução, ela sempre foi identificada como um símbolo de condenação pela maior culpa que deveria ser punido, com a pena capital. Sobre esse aspecto, o significado da cruz também deixa claro a ideia de maldição. Mas, para nós cristãos, a figura da cruz também implica nessa mesma ideia, mas seu significado não se resume apenas a uma forma antiga e cruel de se executar as pessoas, os bandidos ou aqueles que contrariavam a política da época, né? A cruz foi um instrumento pela qual o Filho de Deus foi crucificado para expiar o nosso pecado, para expiar o pecado de seu povo. Na cruz, Jesus Cristo se fez maldito ao tomar sobre si a iniquidade, né, daqueles que mereciam a morte. Ele recebeu o castigo da ira divina e morreu em lugar de nós pecadores. Por isso, para nós, seguidores de Cristo, o significado da cruz fala principalmente de redenção. E para isso vamos ler lá Lucas 14, 27, que diz assim, E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor, amém? E como vimos, né, irmãos, Jesus deixa claro, se você não quer ser perseguido, difamado, zombado, ignorado e muitas das vezes maltratado por causa do Evangelho, não serve para ser discípulo dele. Simples assim, né? Ou para outros complexos assim. E por que será que nos dias atuais está fácil de se auto-intitular ou se dizer discípulo de Jesus? Vamos ver. Porque muitos irmãos estão pregando apenas as promessas do Evangelho, né? Estão pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Infelizmente. Muitos falam dos tesouros, né? Mas poucos falam do caminho para se chegar até o tesouro, né? Muitos não mostram nem o mapa para se chegar até o tesouro, né? Por quê? Porque requer renúncias, irmão, né? Imagine só você pregando sobre homossexualismo, prostituição, corrupção, idolatria, mentira. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6, do 9 até o 10. Quem tiver curiosidade, né? Dê uma lida com mais tempo, com detalhe. Não estou inventando nada. Está lá. E sabe o que acontece quando não pregamos sobre esses assuntos? Quando não pregamos sobre as verdades, sobre os caminhos, as renúncias para chegar até as promessas de Deus? Muitos estão se perdendo, irmãos. Muitos estão ficando fora do reino de Deus por omissão. Nossa! Muitos estão sendo condenados por negligência nossa. Estamos negligenciando o Evangelho, pregando só o que convém, pregando só o que é politicamente correto.
E Jesus, ele foi perseguido, foi condenado, castigado, porque ele não era politicamente correto. Ele falava o que tinha que falar e pronto. Irmãos, o pai corrige o filho a quem ama. Melhor um amigo que nos diga a verdade do que um inimigo. Aquele inimigo que veio para matar, roubar, destruir. Ele é mentiroso desde sempre. Irmãos, então vamos ouvir a verdade, porque, como já dizia o ditado popular, a verdade dói, mas ela corrige. E nesse caso, nós estamos falando aqui do reino de Deus, ele salva. Ele tira. O evangelho liberta a pessoa do pecado, liberta a pessoa da prostituição, do alcoolismo, da idolatria, da mentira. É a boa nova de Jesus Cristo. E quem que precisa de remédio, irmãos? São os doentes. Muitos que se dizem pregadores passam longe dessas mensagens, irmãos. Por quê? Porque elas são impopulares. E pensam que se pregar sobre esses temas, sobre essas mensagens, vão perder muita gente, vão perder membros, muitos vão se afastar. Não é verdade, irmãos. Quando virem por evangelho que Deus libertar, eles vão falar, vão propagar o evangelho de Jesus, porque foi assim que aconteceu com todos aqueles que Jesus libertava, curava. A felicidade deles era tanto que eles faziam questão de falar de Jesus, de falar do evangelho, de falar da boa nova. O homem que esteve aqui falou dos meus maridos, ele não me conhecia, já disse a mulher que tomou água com ele sentado num bate-papo aí na beira do poço. Então veja bem, queridos irmãos, pregador, como o próprio nome diz, deve pregar a palavra. Ele não é juiz de ninguém, ele não pode e não deve condenar ninguém. Esse não é o papel do pregador. Deus é amor. E se seu Espírito Santo está em nós, irmãos, nós devemos amar também. Ser amor. Amar indistintamente. E muito ao contrário do que se dizem por aí, o que pensam muitos por aí, nós amamos as pessoas. Nós amamos o pecador. Nós não concordamos, nós não amamos o pecado. Porque nós também lutamos, porque também temos os nossos pecados. Nós também lutamos contra ele, com armas espirituais, com o Espírito Santo de Deus, com a ajuda de Deus. E o que o pecador precisa? De alguém com a mão nas costas para empurrar ele para o precipício? Claro que não. O pecador precisa de ajuda, ele não precisa de juízo, ele precisa de ser liberto, e não encerrado na prisão. A palavra de Deus diz que a porta é estreita. A porta é estreita, mas ela não está fechada. Veja o que diz Jesus. Tudo que o Pai me der virá a mim. E quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Maravilhosa palavra de Jesus. Então ele quer que todos se acheguem a ele. E lembremos, Jesus sempre dizia após uma cura, ou uma libertação, vá e não peques mais. Ele sempre fazia essa observação, ele sempre fazia essa condicional. Em alguns casos ele dizia, vai e não peques mais para que não te suceda coisa ainda pior. Então ele alertava a respeito do pecado. E é esse o evangelho que nós devemos pregar, irmãos. Nós devemos pregar o evangelho em sua plenitude, não pregar o evangelho da conveniência, que a pessoa entra no evangelho e sai do mesmo jeito que entrou. Não, o evangelho é transformador. O pecador, ele vai para o evangelho, ele conhece o evangelho e sai transformado, porque a palavra de Deus é viva,
ela é transformadora, ela é poderosa. Amém, irmãos? Vamos ter um tempo de oração? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor Deus, nos colocamos, nos prostramos diante de Ti para agradecer ao Senhor pelo dom da vida, Senhor Deus, para agradecer ao Senhor por estar mais um dia debaixo do sol, por Tua misericórdia, Pai, por ter o Senhor nos sustentado, por ter o Senhor sustentado a nossa casa, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai, e pedimos ao Senhor também, Pai, que perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, as nossas mazelas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, e que nós, pregadores da Tua palavra, podemos pregar a Tua verdade, Senhor Deus, podemos pegar a nossa cruz, porque assim diz a Tua palavra hoje, Senhor Deus. Sofremos perseguições, sim, Senhor Deus, mas sabemos que o Senhor é o nosso ajudador, que o Senhor está conosco, Senhor Deus, para ajudar a levar a nossa cruz, o nosso fardo, mas a boa nova tem que ser pregada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Deus. E se alguém se encontra, Senhor Deus, em uma dessas situações que não consegue sair, Senhor Deus, do alcoolismo, da prostituição, da idolatria, que Teu Espírito Santo liberte para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Que seja mais um pregador, uma pregadora da Tua palavra, que saia, Senhor Deus, falando da boa nova, falando do que o Senhor fez na vida deles, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Deus. A Tua palavra também diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, Senhor Deus, e que o Senhor nos sustente, Pai, que o Senhor nos suporte, Pai, para que não caiamos em tentação, para que não venhamos a pecar contra Ti. Oramos e agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E muito obrigado, Senhor.